Foi, começou a gravar. Então, deixa eu só retomar aqui. Então, pessoal, boa noite. Nessa aula hoje, a gente vai começar a trabalhar, a gente vai trabalhar com vocês a questão do resumo. Já algumas aulas a gente tem tratando aí sobre alguns tipos de trabalhos acadêmicos. Então, a gente já falou que existem vários tipos. Os principais que a gente conhece são os trabalhos que a gente chama aí de trabalhos monográficos, que é a tese, a dissertação, que é a do mestrado, e o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da graduação. TCC este que vocês, em breve, né, quando vocês estiverem concluindo aí o curso de vocês, vocês irão ter de realizar, vocês vão ter de fazer esse TCC. Então, o que vai acontecer? O trabalho de conclusão de curso, ele pode ser de duas formas, normalmente. Ele pode ser uma monografia, um trabalho monográfico. O que é essa monografia? É exatamente quando a gente se dedica a escrever sobre um único tema. É aqui que vem essa ideia de mono, que é um. Então, a monografia é a escrita de um tema específico. E nós temos uma outra possibilidade, que é a realização de um artigo científico. Tá? Então, os artigos científicos também podem ser escolhidos aí como um trabalho de TCC. Algumas instituições optam por monografia, outras instituições optam por um artigo científico. Por isso que a gente normalmente, e é mais adequado a gente chamar de trabalho de conclusão de curso, do que, por exemplo, de monografia ou algo do tipo, que era como a gente costumava chamar lá no meu tempo, eu já estou ficando velho, lá no meu tempo, quando eu fui terminar aí a minha graduação, a gente chamava isso de monografia, né? Então a gente passa a não ter a nomear mais monografia, mas a nomear de trabalho de conclusão de curso, porque em algumas instituições, algumas vezes, esse trabalho não era bem uma monografia, mas era um artigo científico. Só que para que a gente chegue e consiga fazer esse trabalho monográfico, que é um trabalho, ou mesmo um artigo científico, que é uma coisa de mais fôlego, nós precisamos ter tido aí toda uma lista de referências, de leituras que a gente fez sobre o tema, quer sobre o tema que nós vamos realizar um artigo, quer sobre o tema que a gente vai monografar. E ainda que eu faça uma pesquisa de campo, ainda que eu faça uma pesquisa de natureza mais prática, ainda assim a gente precisa da teoria que vai embasar, que vai, na verdade, permitir com que a gente faça as análises dos dados que foram coletados, as análises dos dados que foram colhidos. Então, como é que eu vou organizar essas referências? Como é que eu vou organizar esse corpo de leituras que eu fiz para a realização do meu trabalho monográfico? Então, a gente faz isso também por meio da organização das nossas leituras, por meio da organização de como é que a gente faz isso, ou como a gente chegou até aqui. Uma das possibilidades, e foi o que a gente falou para vocês, é a ideia do fichamento. Então, a finalidade do fichamento é organizar essas informações para que a gente consiga recuperá-las de uma forma eficiente. Então, quando eu faço um fichamento de citações, eu vou ter muito mais fácil, vai estar ali à mão, quais são as citações que eu quero, por exemplo, utilizar dentro do meu trabalho. Se eu faço um fichamento bibliográfico, eu vou ter as referências bibliográficas todas bem construídas, o que é aquele livro, qual a estrutura que o livro tem, o que o capítulo 1 menciona, o que o capítulo 2 diz. Então, eu vou ter pequenos insights sobre isso. Se eu faço um fichamento de resumos, como eu falei para vocês, é meio que a gente vai reescrevendo, a gente vai recontando
essas ideias, colocando, ou mesmo as citações, trechos que você acha que seriam relevantes serem citados, mas você não quer citar diretamente, você pode reconstruir isso aí nesse tipo de fichamento. Mas quando a gente chega no resumo, e aí não vamos confundir isso com os fichamentos de resumo, mas o que o resumo ele vai me proporcionar? O resumo ele vai me proporcionar, em primeiro lugar, uma síntese, um roteiro. Hoje eu estou danado para escrever plural. Uma síntese das principais ideias daquele texto, né? Das ideias que percorrem aquele texto. Então, um resumo bem feito, ele apresenta de cara o que o texto vai me dizer. O que é aquele artigo, o que é aquela monografia, o que é aquela tese de doutorado, ela tem a me acrescentar. Por isso que o resumo ele é parte integrante dos trabalhos monográficos ou mesmo dos artigos científicos. O resumo, em regra, ele só não é exigido dos ensaios. Então, quando você tem um ensaio, aí normalmente no ensaio não se exige resumo. Mas se você fizer qualquer dos trabalhos monográficos, vamos aqui, quando eu estou falando, eu estou me referindo a trabalhos monográficos, aqui, monografias, tá? Óbvio que ela vai ter vários níveis. Você pode ter uma monografia como trabalho de conclusão de curso, que é da graduação. Você pode ter uma dissertação, que é a nível de mestrado. E você pode ter uma tese, que é a nível de doutorado. Só para fazer uma pequena distinção, para quem não sabe, ou quem, enfim, pode alguém estar aí se perguntando, professor, qual é a diferença entre uma e outra? É que na tese, normalmente não, você é obrigado a fazer uma abordagem original. Então, uma característica da tese é a ideia de originalidade. Claro, você pode tratar de temas que outras pessoas já trataram, você pode até usar outras teorias que já existem, mas você tem que fazer uma abordagem original. Seja essa abordagem original dentro do objeto que você está estudando, seja criando, inventando uma nova teoria. Claro que isso vai exigir mais fôlego, você tem que conhecer mais coisas, você tem que ter lido mais coisas para ter a convicção de que, de fato, ninguém tratou aquilo daquela forma ou daquela maneira. Já na dissertação de mestrado, essa originalidade ou esse fôlego todo, ele não é requerido. É muito comum que na tese você tenha revisões de literatura, que você repasse todas as teorias divergentes que existem sobre aquele tema. Numa dissertação de mestrado, não. Você pode pegar uma teoria específica e aí você vai fazer a revisão sobre aquela teoria e não sobre todas as teorias que dialogam ali. Já no trabalho de graduação, exige muito pouca coisa. Quando eu digo muito pouca coisa, no sentido assim, eu vou exigir do graduando aquilo que o graduando tem que dar. Então, é comum que tanto na dissertação do mestrado quanto na tese, a gente tenha uma certa exigência de partes empíricas, né, do empírico, seja desse trabalho de campo, de você buscar dados, de você coletar dados, diferente do que se existe, por exemplo, no DCC. No DCC, dificilmente a gente vai coletar ou a gente vai ter uma exigência muito grande no tratamento de dados, ou dados muito complexos. Então, assim, vai tendo também, à medida que você vai galgando dentro dessa esfera acadêmica novos degraus, novos patamares, isso também vai aumentando o grau de exigência. O ensaio, alguém pode me perguntar também, mas o que é um ensaio? Ensaio é um trabalho mais livre. Então, é um trabalho de pensamento mais livre, que ele não tem tantas, como é que eu diria, não tem tantas regras. Isso não significa dizer que ele não tenha peso ou não tenha exigência.
mas ele é mais, como é que eu diria? Eu não tenho uma obrigação de observar certas regras, eu não tenho a obrigação de estar amarrando coisas muito rigidamente. Então, de um modo geral, um ensaio é um insight, uma ideia que o autor ou que o pesquisador tem, e ele vai ali colocando as suas elucubrações, né? Ele vai ali colocando as coisas que ele pensa, e aí ele vai escrevendo um pouco sobre aquelas questões. Então, o ensaio acaba sendo um pouco mais fluido, um pouco mais livre, é, não que ele não seja tão profundo. Peçam serviços considerados essenciais, os formulários devem ser preenchidos com os nomes de funcionários. Quem está vendo o jornal aí, dá uma, por favor, Polícia Militar vai fazer bloqueios dá nas principais uma avenidas e quem desligadinha. pode ser multado e até preso. 3 rodovias estaduais que passam pela região metropolitana serão exclusivas para ambulâncias, serviços funerários e viaturas policiais. O ministro da Saúde, O professor, você pode, você pode mudar todo mundo. Estou tentando fazer isso aqui. Nossa, acabei de fazer. Estava procurando aqui tentando chegar lá no botãozinho. Então, voltando aqui a aula, vou novamente mutar, tá, gente? Então não desmuta não, por favor. Vamos lá, vamos voltando aí. Então, isso posto, quando você vai vendo, o ensaio ele vai ter esse tom, essa coisa um pouco mais livre. Né? Tem um ensaio ótimo que me vem agora à cabeça da Viviane Forrest. Acho que é Viviane. É Viviane ou é Vivian Forrester? Que se chama O Horror. O título eu lembro. O Horror. Eu estou ficando. Sempre tive uma memória muito boa, mas ultimamente está um horror. O horror econômico. E que ela vai falar um pouco sobre a ideia de desemprego, como é que isso acontece dentro das economias que a gente vive. Então é bem interessante, é um livro curtinho, mas delicioso. Vale a pena vocês, quem tiver curiosidade, inclusive sobre o tema, o desemprego e coisa e tal, é um ensaio bem interessante. Um outro ensaio, e aí recomendo principalmente para o pessoal da pedagogia, mas o pessoal da enfermagem também fica muito à vontade, e é um ensaio chamado, um livrinho chamado Efeito Lolita. Acho que é Marcia Durham, eu não lembro agora. Esse livro, eu encontrei ele no sebo, acho que ele era R$8, se não me falha a memória, no estante virtual. O frete era mais caro do que o livro. E ela vai fazer uma pesquisa interessantíssima sobre o modo como a mídia, para criança, a publicidade, na verdade, ela vai construindo em brinquedos e coisa e tal, um certo padrão de sexualidade relacionado à infância. E isso é mais pesado em relação às meninas do que em relação aos meninos. E ela vai levantar vários argumentos. Um desses argumentos é o fato de que você precisa criar um mercado consumidor. Um mercado consumidor para moda, para os cosméticos. E aí você começa uma linha de maquiagem para meninas, você começa a reproduzir roupas de adultos também para meninas, para crianças e coisa e tal, porque o objetivo é que já haja desde o início essa ideia de uma formação do consumidor. Só que isso vai trazendo outros efeitos, inclusive ela vai fazer uma relação disso com a gravidez na adolescência, por exemplo. Então, é um livro bem interessante, bem gostoso de ler também. É um ensaio, né? Ela tem muito esse caráter ensaísta, então acho que vale a pena para quem gosta ou quem queira entender o que é um ensaio, talvez seja
seja leituras aí que vocês possam estar fazendo. Dois ensaios que me ocorrem, mas você também encontra muito na internet. Tem um do Antônio Cândido, que é bem legal, que é a literatura como direito fundamental. Eu escrevi demais. Como direito humano, aliás. Então, também é bem interessante. Enfim, são exemplos aí de possíveis ensaios que vocês possam estar vendo. Agora, quando a gente vai começar a falar sobre resumo, qual é a grande questão? Por que a gente estava aí falando sobre ensaio, né? Alguém pode estar se perguntando, alguém que chegou, por que o professor estava falando sobre ensaio? Porque eu mencionei para vocês que dos trabalhos acadêmicos, o ensaio é aquele que não exige a presença do resumo. Né? E aí o resumo tem duas possibilidades que eu queria contemplar aqui com vocês. Né? Uma primeira é o fato de que eu posso entender o resumo como sendo exatamente o que eu acabei de explicar, parte integrante de um trabalho acadêmico. Ela é uma parte integrante e obrigatória. Então, na maioria das vezes, salvo raras publicações, eles que não vão exigir o resumo ele é sempre exigido. E normalmente ele é exigido em mais de uma língua. Então, você tem que ter a língua da publicação, então se a gente está publicando no Brasil, tem que estar em português, mas você também tem que ter uma versão em outra língua. Pode ser em espanhol, pode ser francês, pode ser em inglês, enfim. Depende da regra da publicação, mas ele é sempre feito nas duas formas. E a gente também pode pensar o resumo como sendo uma ferramenta de estudo. Enquanto ferramenta de estudo, a criar ou fazer resumos me ajuda a entender, a mapear os textos que eu estou lendo e aí, consequentemente, ter as principais ideias. Você sabe o que o texto fala, você sabe se encaminhar por esse texto, porque você foi fixando as principais ideias que o texto foi trazendo e que o texto foi colocando para a gente, tá? Eu vou para a gente fazer aqui esse teste, deixa eu puxar um PDF para cá, para a gente avaliar aí um texto, tá? E aí eu vou aproveitar que a gente tem alunos lá da enfermagem que estão vendo sociologia e vou então pegar um texto de sociologia, que seria o assunto da aula, em que a gente vai trabalhar lá com eles hoje. Deixa eu só pegar aqui as páginas que me interessam para a gente... Deve estar feio, mas mesmo. Vamos lá. Essa página, esta outra também, esta aqui, esta. Então, vamos lá. Vou inserir aqui esses textos para a gente ir mapeando aí quais são as principais ideias que estão contidas neles, para a gente ver de uma certa forma como é que a gente poderia fazer um resumo, como é que a gente poderia trabalhar aí um resumo. Então, esse texto do Giddens, ele vai falar um pouco sobre as abordagens teóricas na sociologia mais moderna, ou seja, o que ele quer dizer aí, mais recente. Então, a gente viu no texto que acompanhou, óbvio, vocês não estou exigindo isso de vocês, mas só para a gente situar aqui o contexto, o Giddens ele vai mencionar, assim como outros, então, talvez os alunos de pedagogia, que também estão vendo sociologia, ele vai falar que existem as abordagens ou teorias clássicas. Essas abordagens ou teorias clássicas, normalmente, elas estão concentradas em três grandes autores. O Emile Durkheim, tá? É o francês. Nós vamos ter aí o Marx
com materialismo dialético, e o Max Weber. Tá? Então, a gente teria aí que essas são as teorias, chamadas teorias clássicas da sociologia, na qual a sociologia ela foi se fundando, ela foi se organizando em torno disso. Só que, obviamente, como todas as demais ciências, elas vão evoluindo. Nunca elas vão evoluindo, vão surgindo novos pensadores. Então, esses novos pensadores que vão surgindo, eles vão criando novas teorias. Podem ser até que essas teorias elas não sejam tão amplas e coisa e tal, mas elas ainda assim existem. Então, vão surgindo o que a gente chama de abordagens, que o Giddens vai chamar, na verdade, de abordagens teóricas modernas. Tá? Só frisando aqui, abrindo um pequeno parênteses, essa versão do livro que está aí para vocês é uma versão da edição portuguesa da Galus Becken, que é uma fundação portuguesa, e é a 4ª edição. No Brasil já saiu essa aqui, ó, que é a 6ª edição, esse livrinho assim pequenininho. E aí nessa 6ª edição, ele vai exatamente chamar isso de abordagens teóricas recentes, né, ou mais modernas. Não sei se vocês conseguem ver, mas é mais ou menos isso. E aí, nesse texto, porque alguém pode depois ler e dizer assim, não, professor, o senhor está falando isso, mas ele não menciona isso como abordagens teóricas modernas. Então, deixa eu só mostrar aqui a vocês. De fato, nessa edição do livro, ele vai abrir esse trecho dessa primeira parte do livro como olhares sociológicos mais recentes. Então, ele vai fazer uma espécie de contraposição. E aí, talvez fosse interessante a gente também fazer esse tipo de contraposição. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se eu for fazer um resumo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a condensar certas ideias. Uma coisa que eu sugiro a vocês, sempre que você for fazer um resumo, sempre que você vai começar a trabalhar para fazer um resumo, vai estruturando o texto que você está lendo. Ah, então, professor, qual é o título? Então, você vem aqui, põe o título da parte que está te interessando. Qual é o título ali? Ó? Olhares sociológicos, né, mais recentes. Então, um caminho para a gente é exatamente você começar a observar os títulos, as divisões que vão sendo feitas, para que você daí possa ir fazendo o resumo. Então, é interessante, quando você vai montar um resumo, principalmente como um trabalho, que você vá pegando essas pequenas partes e condensando as ideias de cada uma dessas partes que ele vai fragmentando. Então, o todo, né, é esse aqui, que é como se fosse a unidade do texto que a gente está observando e que nós vamos fazer o resumo. Então, ele começa aí. Os primeiros sociólogos partilhavam o desejo de conferir sentido à sociedade e mudança em que viviam, todavia, queriam fazer algo mais do que limitar-se a descrever e interpretar os acontecimentos momentâneos do seu tempo. Mais importante do que isso, tal. Ele vai continuando aí. Uma primeira coisa que eu já posso deduzir pelo título, não precisa nem ir muito longe, mas uma coisa que a gente vai ver é que ele vai aí fazer um contra. Aí você pode botar bolinha, você pode botar letra A, o que você quiser, tá? Deixa eu fazer aqui um negócio organizado. Se bagunçado, nem parece que eu sou eu. Então, deixa eu só botar uma canetinha aqui um pouquinho mais fina. Então, você pode colocar aqui, ó, primeiro ponto. Você pode vir aqui, põe o número 1, mas você organiza do jeito que você quiser. Então, você pode colocar aqui, ó, abordagens clássicas. Eu vou fazer tudo de forma esquematizada, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia dos pontos que a gente pode estar destacando. Contra abordagens mais novas, né? Modernas. Então, um primeiro aspecto que a gente pode estar observando aí é exatamente que ele vai fazer essa contraposição entre uma coisa e outra. Ele vai
trazer um certo contraste sobre qual é um tipo de abordagem e qual é o tipo de abordagem. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Quando a gente vai começar a observar que ele vem, que procuravam desenvolver as formas de estudar o mundo social, que pudesse explicar o funcionamento das sociedades em geral e a natureza da mudança social. No entanto, como já podemos observar, Durkheim, Marx e Weber utilizam abordagens muito diferentes entre si nos estudos do mundo social. Por exemplo, enquanto Durkheim e Marx se centraram no poder de forças externas ao indivíduo, Durkheim aí com os fatos sociais, em que os fatos sociais moldam o indivíduo, Marx com a ideia de ideologia, né, apesar de serem distantes, mas eles têm esse ponto em comum. Já o Weber, ele adotou como ponto de partida a capacidade que os indivíduos têm de agir de forma criativa sobre o mundo exterior, ou seja, para Weber, o homem ele é livre, ou seja, ele faz determinadas escolhas, e o único ato livre, o único gesto livre deste homem é exatamente escolher ser dominado, né? Ele se rende a algum tipo de dominação, mas ainda assim há um elemento extremamente importante para o Weber, que é o elemento da ação social. Então, a ação social dos indivíduos, focada nos indivíduos, ela vai transformar a realidade social. Ela muda essa realidade social. Então, enquanto Marx apontava a predominância das questões econômicas, Weber tomou em consideração um leque muito mais vasto de fatores que considerou significantes. Tais diferenças de abordagem continuam a verificar-se ao longo da história da sociologia, mesmo quando os sociólogos estão de acordo em relação ao objeto de análise, esta conduzida muitas vezes a partir de perspectivas teóricas diferentes. Então, olha só, se eu voltar aqui para os meus pontos do resumo, eu posso aí colocar o quê? Eu posso pegar nesse segundo ponto e colocar as diferenças entre os clássicos. Eu poderia aqui colocar diferenças e convergências. Professor, por que convergências entre eles? Porque existem pontos que eles divergem, mas existem pontos em que eles convergem, ou seja, eles estão, então, como é que eu diria? Eles têm pontos em comuns, mesmo que esses pontos em comuns sejam diferentes. Então, de uma certa maneira, é isso que ele vai estar fazendo, o Giddens vai estar fazendo aí dentro desse texto. Então, aí eu posso vir aqui e colocar, olha, ele vai falar que Durkheim e Marx apontam para fatores externos ao indivíduo. Como eu falei, cada um no seu cada um. Então, por exemplo, para Durkheim, isso vai se dar através dos fatos sociais. Para Marx, isso se dará através da dominação ideológica. Entendeu? Aí a gente vai ter um segundo ponto, né, que Weber diverge disso, então a gente vai ver. Mas Weber e Marx também vai ter uma outra convergência. Que convergência é essa? É a questão, ou aliás, uma outra divergência, desculpa. É a questão em relação aos fatores econômicos. Então, para Marx, você tem uma predominância dos fatores econômicos. Então, o que importa, no fim das contas, dentro dessa perspectiva marxista, é quem detém o poder econômico. Então, quem tem dinheiro manda no mundo. E quem não tem só obedece, mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas o Weber, numa simplificação bem ruim, tá? Estou fazendo aqui uma interpretação marxista bem rasa. Mas quando eu venho para o Weber ele vai dizer que existem outros fatores. Então ele reconhece, assim como Marx, que os fatores econômicos, que o aspecto econômico ele é extremamente importante. Basta que a gente lembre que uma obra importantíssima de Weber é Economia e Sociedade, praticamente
boa parte do que é a teoria weberiana está dentro desses 2 volumes do Economia e Sociedade. Aqui no Brasil é publicado em 2 volumes. E olha só o título do livro: Economia. O Weber, antes, inclusive, de ser um sociólogo, ele era um economista. Então, a gente vai ter toda essa percepção do Weber. Ele não é um menino bobinho. Ele não é um sujeito que vai dizer, gente, a economia não funciona, não é isso que ele, ou que não importa, não é isso que ele está dizendo. Mas ele vai perceber que existem outros aspectos para ele que vão importar. Então, olha só, até aqui a gente já conseguiu resumir alguns aspectos que a gente teria dentro desse texto. Aí ele continuando aí. 3 de entre as mais importantes correntes teóricas recentes do funcionalismo, perspectiva do conflito e interessamento simbólico, estão diretamente relacionadas com Durkheim, Marx e Weber. Então, olha só, ele não vai abordar qualquer tipo de teoria mais recente, mas essas teorias mais recentes que ele vai abordar, elas estão diretamente vinculadas a quem? Aos clássicos. Então, ó, vamos pôr aqui, vinculação das novas abordagens aos clássicos. Então, ó, olha só como o texto vai se construindo. Ele não retoma os clássicos à toa, mas ele retoma os clássicos para quê? Para exatamente fazer essa associação entre essas novas abordagens com esses clássicos. Então, nós vamos ter aí 3 autores clássicos: Durkheim, o Marx e o Weber. O Weber. Em alemão é Weber. Eu não sei falar alemão, é o português mesmo. Weber. Então, Marx ficou parecendo Melly ali, né? E aí nós vamos ter que, associado a Durkheim, nós teremos a ideia de funcionalismo. Então, o funcionalismo, ou a abordagem funcionalista, estaria associada a Durkheim. Já Marx está mais vinculado às chamadas teorias do conflito, uma vez que Marx estabeleceu que a história do mundo ela é formada pela luta de classes, então ele diz que não há uma pacificação, mas estamos todos dentro de um certo conflito. E aí nós teríamos o Weber, que vai mais, já que ele dá uma ênfase muito grande à ação individual, à ação social, que eles chamam de ação social. Nós vamos ter aí o interacionismo simbólico, está mais associado aí ao Max Weber. Então, olha só, se a gente for observar, e aí alguém pode estar dizendo, professor, mas eu vou fazer resumo assim? Não, isso é só uma estratégia que eu estou mostrando a vocês da gente mapear o texto, estruturando os principais pontos que ele tem, tá? Então, quando a gente vai estruturando esses pontos, fica mais fácil depois a gente conseguir resumir. Isso é uma regra? Não. Isso é tão somente um modo que você, pessoalmente, enquanto aluno, vai encontrar de se organizar. Tá? O importante é que você se organize. O que eu só estou querendo mostrar a vocês é um método que a gente pode estar utilizando para que a gente organize e comece a estruturar o nosso resumo. Qual é a vantagem quando a gente faz isso? A gente tem uma vantagem só quando a gente faz isso. Vou explicar. Normalmente, o aluno, principalmente o aluno que está chegando na faculdade, ele não tem o hábito de escrever trabalhos acadêmicos. Quando você não tem esse hábito, você precisa de certas, como é que eu diria, estratégias. Você precisa de certas estratégias para quê? Para que você não se perca. Então, ou para que você não se perca quando você vai
fazer o teu trabalho, quando você vai começar a desenvolver um trabalho acadêmico, isso vai servir tanto para você não se perder na hora que você vai fazer escrevendo menos ou deixando passar certas coisas que são importantes, ou também divagando demais. Então, quando a gente vai montando essa estrutura, depois fica mais fácil, porque eu só vou preenchendo isso. Então, eu só vou desenvolvendo o texto a partir desses pontos que a gente foi colocando aí. E aí eu vou criando o roteiro que eu vou utilizar depois para a montagem do meu resumo. Então, isso é sempre bom a gente ter isso em mente na hora que a gente vai fazer qualquer trabalho. Seja você neófito, né, ou como diz meu filho, jogando videogame, ele fala, pai, eu sou noob nesse jogo. Então, seja você noob, né, assim, o cara que está chegando agora, ou seja você um sujeito mais experiente. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de falar, ou falar demais sobre certas coisas, ou falar de menos sobre outras coisas, que são importantes que você observe dentro de um texto. Então, quando você vai estruturando isso, a gente vai conseguindo mapear melhor como é que a gente vai fazer. Óbvio, com o tempo, você vai ficando, se você faz isso sempre, você vai treinando, com o tempo, você consegue fazer isso na própria cabeça, não precisa anotar em nenhum canto. Mas, de toda forma, às vezes eu gosto de anotar por um detalhe. Quando você faz isso, está lá bonitinho, você não tem paciência, fez à mão, tira uma foto no celular e guarda, porque na hora que você for fazer o trabalho, na hora que você for escrever, na hora que você for estudar, você tem um facilitador de saber, de ter um foco, de saber para onde vai, de saber o que trata cada uma dessas partes, e aí você consegue ir construindo bem esse resumo, né, das ideias que o texto vai trazer. Então, sempre ter essa estrutura, ele é bom para que a gente não perca o foco, a gente não perca a visão, o sentido de para onde a gente tem que ir e o que a gente tem que fazer dentro daquele trabalho. Então, às vezes, é muito importante você ter isso. Ah, professor, mas isso dá trabalho, dá mesmo. E isso não é só uma coisa que faz trabalhos acadêmicos, por exemplo. Se você for um jornalista e vai escrever uma matéria de jornal, isso também é importante. Mapear a sequência dos fatos, colocar o que vem antes, o que vem depois, quais são as ideias que estão ali, quais são o que você quer, o que você não quer. Se você vai, por exemplo, escrever um romance, você quer ser escritor, vai lá fazer um romance, saiba que muitos romancistas, muitos escritores montam uma coisa que a gente chama de escaleta. O que é uma escaleta? É exatamente uma sequência do que acontece, do que não acontece, quem é o parente de quem se liga a quem não se liga a quem. Então, essa ideia de estruturar antes de escrever, ela é importante, porque é um modo de você já pensar como o seu texto será e para onde ele vai. Então, é muito difícil fazer resumo quando eu li o texto e começo na loucura. Vou de todo jeito. Tá? Vamos que vai. Por isso, daí também a importância do fichamento. Quando a gente faz fichamento, o que acontece? A gente meio que vai ver quais são as ideias, o que tem de citação, o que vai, o que não vai. Então, isso te ajuda também a organizar as ideias para que você monte aí o teu resumo. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se não quer, está tudo bem, está numa boa. Falei agora, o cálice para sempre. Aqui porque tomar uma aguinha. Bem, como ninguém falou nada, vou deduzir duas coisas. Ou ninguém está prestando atenção, ou estão prestando atenção e estão satisfeitos. Então, ó, aquele esquema lá que eu montei, ele também já está aqui, feito pelo próprio Giddens. Você vai ver, ele monta esse esqueminha aí, ó. Conte que influencia Durkheim, que está vinculado ao funcionalismo. Eu não gosto dessa linearidade toda que ele põe aí, eu acho esquisita, mas enfim. Aí você teria o Marx, que vai ter uma influência grande sobre o marxismo, obviamente. Ah, professor, por que Marx é o marxismo?
isso não é muito óbvio, não? Alguém pode estar se perguntando. Não necessariamente, tá, gente? Existe uma diferença aqui entre marxianismo e marxismo. Deixa eu explicar direitinho para vocês. Deixa eu abrir aqui uma aba à parte para a gente colocar. Então, existe marxianismo, ou teoria marxiana. Esse amarelo não está ajudando ninguém, não. Que é diferente de marxismo. Tá? Então, só para a gente deixar claro aqui, para não ter, para a gente entender lá aquela linearidade que, obviamente, o Gibbons está colocando ali. Quando a gente fala em marxianismo, nós estamos falando na teoria e no pensamento do próprio Marx. Então, o marxianismo tem a ver com a teoria do Marx. Então, quando você lê o Marx, isso é marxianismo. É aquilo que Marx diz, que ele pensou. Já o marxismo é o que é dito sobre Marx. Então, o marxianismo, ou marxismo, desculpa, ele é construído a partir da teoria de Marx. Mas o marxismo envolve outros autores que não são o Marx. Então, eu poderia citar aqui Luz Althusser. Então, Althusser, vou citar dois marxistas que foram bem importantes dentro dessa trajetória, o Althusser e Gramsci. Gramsci é o cara do famigerado, mal entendido, mas muito citado marxismo cultural. E aí, o que a gente tem que fazer uma diferença aqui entre eles? Quando Marx pensa a sua teoria, Marx está pensando uma determinada teoria para explicar o mundo da modernidade, esse capitalismo que está emergindo aí da Revolução Industrial e que vai transformando as relações de trabalho, principalmente, mas as relações como um todo, baseadas sempre nessa ideia de lucro, da economia, das forças produtivas. Tá? Já o Althusser e o Gramsci, eles estavam vinculados, ambos, a partidos políticos de verve comunista, ou marxista, um na França e o outro na Itália. O que acontece dentro dessa perspectiva? Filha, está desligado isso aqui. O que acontece? Pessoal, gente, vê aqui que meu notebook está desligado. Está ali, Maria, está desligado. Enfim, vamos lá, voltando aqui. O que você vai ter? Você vai ter que esses caras vão desenvolvendo essas ideias a partir de quê? A partir de um compromisso que eles têm, que é um compromisso político mesmo. Então, eles vão, na verdade, trabalhar essas ideias, eles vão trabalhar o pensamento e desenvolver teorias que estão vinculadas a determinados compromissos com seus partidos. Então, só aí você já vai perceber que existe uma diferença muito grande, que não era necessariamente aquilo que estava, ou o que Marx disse, ou o que Marx pensou, mas eles vão tentar desenvolver isso para tomar determinados posicionamentos práticos dentro do seu tempo e dentro da sua época. Então, aí são versões bem diferentes. Obviamente, é uma teoria ampla, não dá para a gente resumir aqui, e muito menos para a gente resumir nos preconceitos, né, que as pessoas passaram a ter em relação ao Marx ou à teoria marxista. Antes que alguém me xingue de comunista ou alguma coisa do tipo, tá? Eu estou longe de ser um marxista ou de pensar no marxianismo mesmo, entendendo que algumas críticas que foram feitas ao Marx, ao sistema capitalista da sua época, elas são críticas que são, de fato, pertinentes. Né? Ninguém vai dizer aqui que você não tenha uma vulnerabilização do trabalhador em relação do empregado, em relação ao empregador e assim por diante. Então, algumas coisas que ele fala, de fato, têm lá o seu sentido de estar lá e de existir. Mas, voltando aqui, não sei se vocês conseguiram pegar a ideia
do que seria o resumo, né, de como é que a gente vai construindo o resumo. Não sei se vocês querem que eu continue aí no texto explicando e tentando montar o resumo com vocês, ou se já deu para captar e já deu para entender mais ou menos a ideia de como é que se faz isso. Eu queria ouvir vocês, né, então fiquem aí à vontade para vocês falarem também, para a gente poder avançar aí. Professor, Oi, minha linda. responda as perguntas do chat das meninas, que também são minhas dúvidas. Ah, tem pergunta lá no chat? Ah, gente, vocês desculpem, porque quando eu acabo indo para lá, para outra tela, eu saio do Teams, tá? Eu tenho que manipular lá o quadro, então eu acabo não vendo aqui. Eu vi que eu escutei os barulhinhos. Tá? Não sei se eram as mensagens chegando, mas vamos lá. Estou vendo aqui. Deixa eu abrir aqui o chat. Eu só voltar aqui no ponto, derrubar lá a tela. E voltar para cá. Então tá, vamos lá. Vamos para o chat aí que vocês falaram. Deixa eu ver se eu... Não sei se vocês estão vendo meu Teams aí. Está aparecendo para vocês? Tá, né? Vou deixar aqui o chat na tela principal, só para a gente ver direitinho. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde começou. Até agora não tem nenhuma dúvida, o João colocou aí. Lucas saiu da conversa. Vanderleia, prof, não estou conseguindo ver as imagens, não. Beleza, não sei se o Vanderleia depois começou a ver, mas quando tiver assim, falem, que é mais fácil. Qual a maior diferença entre o fichamento e o resumo? Olha, Aparecido, tem algumas diferenças, tá? Uma primeira diferença que a gente vai ter entre o... já que vocês estão usando o chat, gente, deixa eu só pegar aqui o celular e abrir o Teams aqui também, porque aí eu consigo acompanhar o chat daqui de pertinho. Deixa eu só... Pronto. Então, tem diferença, tá, Aparecida? A diferença é uma só. O que seria aí? Tanto o fichamento quanto o resumo, eles têm propósitos que são diferentes. Então, só isso já vão fazer deles duas ferramentas um tanto quanto diferentes. O fichamento, como o próprio nome diz, é a ideia literal de uma ficha, né? Então, dá para entender que eles têm uma semelhança. Que semelhança seria essa? O fato de que ambos, de um modo ou de outro, vai condensar as ideias que existem dentro de um determinado texto. Tá? Então, isso aí é fato. Os dois vão ter isso de maneira semelhante. Né? Isso vai ser similar entre eles. Daí, a gente, de uma certa maneira, se perguntar, mas o que é um e o que é o outro? Só que o fichamento ele é sempre mais sintético. Qual é a ideia do fichamento? Qual é o propósito do fichamento? Vocês vão ver que quando vocês forem fazer um trabalho, principalmente um trabalho de maior fôlego, sei lá, daqui a um tempo, vocês estarão desenvolvendo o seu TCC. Quando você for desenvolver o seu TCC, vai ser muito comum que em um dado momento você queira fazer certas citações, ou você queira, por exemplo, concatenar algumas ideias com aquilo que você está desenvolvendo. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender melhor por vocês. Quando a gente vai escrever qualquer coisa na área da academia, existe uma questão que a gente chama de validade mesmo, de validação do teu pensamento. Então, você não pode simplesmente tirar um coelho da cartola. Não é assim. Então, você não pode chegar a uma conclusão X baseada em você mesmo. Então, você precisa explicar como é que você chegou até aquela conclusão. E para que isso aconteça, você precisa ter dialogado com outros teóricos que trabalharam antes de você.
principalmente quando a gente está falando de trabalhos de cunho acadêmico. Então, vamos lá. Se eu vou escrever um trabalho sobre educação para saúde, por exemplo, existem outros trabalhadores, existem outros pesquisadores, existem outros trabalhos que, de uma certa maneira, já trouxeram aquela questão adiante. Então, para eu poder fazer essa pesquisa, eu preciso obrigatoriamente ter esse aparato teórico. Principalmente quando você... E essa é uma coisa cruel, mas é verdade. Quando você, por exemplo, não é doutor. Mas mesmo um doutor, ele precisa mostrar o seu caminho. Só que quando o doutor ele já tem maturidade acadêmica, de uma certa maneira, é um pouco mais livre. E ele é um pouco mais livre, inclusive, porque ele já criou sua teoria. Então, como ele já criou sua teoria, como ele já provou ali aos seus pares que ele sabe como fazer pesquisa, então ele não fica tão preso, mas ainda assim ele está preso. Precisa dizer, olha, isso vem de fulano, isso vem de Beltrano. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui novamente o quadro. E aí a gente vai lá no quadro só para eu riscar, para meu juízo funcionar melhor. Como eu risco, meu juízo funciona melhor. Então, eu vou puxar aqui um cantinho em branco do quadro, e aí eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Ele deu um branco agora em mim. Mas a coisa vem. Deixa eu riscar para... Quando você vai, por exemplo, falar sobre classe social, vou pegar aqui. Imagina que eu vou falar sobre classe social, tá? A minha pergunta para vocês é uma só. O que é, cara pálida, que você chama de classe social? Por quê? Porque quando você vai para a tradição acadêmica, para a tradição teórica, existem várias abordagens do que se chama classe social. Se eu pegar o próprio Marx, que a gente mencionou agora, ele vai ter uma perspectiva de classe social que é uma perspectiva simples. Tá? A gente vai pegar um ponto que é os chamados modos de produção. Eu lembro muito disso da minha professora. Toda vez que eu vejo modos de produção, eu lembro da minha professora de História, do ensino médio, professora Neide, em que ela, dando aula de Histórias ali sobre a Revolução Francesa, ela mencionava essa ideia de modos de produção. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Então, para Marx, o que acontece? Existe uma classe que é a classe detentora, é os donos dos modos de produção. Existe uma outra classe, que é a classe que ele vai chamar de proletariado. É o proletário, que é o sujeito que só tem a vender a sua própria força de trabalho. Olha como é interessante. Este cara de cima, e aí Marx, no seu tempo, chama de burguês, ou burguesia, ela detém os modos de produção. É o dono da fábrica. Entendeu? Então, se, por exemplo, você tem uma padaria, tá? E aí há um dono na padaria e existe... Mas o dono não sabe fazer pão. Mas o José, que é o padeiro, ele sabe. O João, dono da padaria, não sabe fazer pão, mas é dono da padaria. Ele é dono do maquinário, ele é dono do forno, ele é dono do prédio e tudo. Quem sabe fazer pão é o José. Só que o José não tem os meios de produção. A minha pergunta para vocês é, quando você vai à padaria, você vai por causa do João ou você vai por causa do José? Óbvio que você vai por causa do José, porque você vai à padaria comprar pão. Então, a ferramenta, a coisa mais importante, o sujeito mais importante para a padaria, não é João, mas é José. Mas o que acontece? José ganha, sei lá, 2 salários mínimos. Como está aí que José ganha no mês? R$ 1.700. Tá? Enquanto que João lucra, está aqui com uma padaria humilde, R$ 12.000 no mês. Então, para Marx, fica muito nítido que há duas classes. Uma classe que trabalha menos, mas ganha muito, porque é o dono dos modos de produção,
E uma classe que trabalha muito, mas ganha muito pouco. Tem o seu trabalho, digamos assim, precarizado em razão disso. Então, você tem uns que ganham muito pouco e outros que ganham demais. Então, é essa disparidade que o Marx vai começar a observar. Por que ele começa a observar isso, professor? Porque antes das fábricas, o trabalho ele era artesanal. Então, no que ele era artesanal, não havia uma abstração do trabalho. Não sei se vocês estão compreendendo. Não existia essa abstração no sentido de que você é valorizado pela sua qualidade. É o seu trabalho que tem valor. No que existe a fábrica, o seu trabalho perde valor. Por quê? Porque agora qualquer um pode fazer aquilo. Você não tem mais a necessidade de ter um conhecimento específico, uma técnica específica. Mas olha só, tem uma ideia de classe social mais recente que vai ser determinada não pelos modos de produção, mas vai ser determinada, por exemplo, pelos hábitos de consumo. Então, quando isso é determinado pelos hábitos de consumo, o que vai acontecer? O meu resultado é outro. Porque eu vou observar quais são os hábitos de consumo da classe que eu vou chamar de A, da classe que eu vou chamar de B, da classe, por exemplo, que eu vou chamar de C, D, enfim. Então, aí eu vou começar a observar faixa de renda, eu vou começar a observar os bens de consumo, qual é a escola que o filho desse cara vai, se ele tem plano de saúde, se ele não tem, qual é a roupa que ele usa, quais são os lugares que ele frequenta, qual é a marca da comida, qual é, por exemplo, o acesso, quais são os tipos de bens culturais que ele consome. Então, tudo isso vai começar a se consolidar para determinar quais são as classes desses sujeitos. Aí, quando você vai fazer um trabalho, e não raro isso acontece, o sujeito vem lá, no começo do trabalho dele, pega a definição de classe social, que é mais famosa, que é a do Marx, mas quando ele vai fazer a análise dos seus dados, quando ele traz qual é a coisa que ele está observando, ele está usando hábitos de consumo. Onde é que está o erro? O erro está que esta teoria não embasa esta outra. Então, vocês estão compreendendo? Então, não basta só que você tenha um caminho, mas é necessário que você defina, certo? E que tenha uma certa coerência quando eu vou fazer ou realizar um trabalho. Eu não posso simplesmente juntar um monte de autores que estão falando coisas diferentes ou que pensam a partir de modelos teóricos diversos e colocar todo mundo no mesmo balaio. Por exemplo, quando eu mencionei para vocês que nessas teorias clássicas, Durkheim, Weber e Marx têm como ponto em comum o fato de que para eles o homem não é livre, mas existem forças externas que produzem no homem, inclusive as suas vontades, certo? Isso não significa dizer que Durkheim e Marx pensam a mesma coisa. Então, para Durkheim, isso se dá por meio do consenso, e isso se dá através de fatos sociais que são alheios ao indivíduo. Quando você nasceu e na sociedade que você nasceu, se você nasceu mulher ou se você nasceu homem, já foi imposto a você que você tem que usar certas roupas, que você tem que usar, tem que ter certa postura, certas expressões corporais, que você não pode fazer certos gestos, que você não pode usar determinadas entonações de voz, que você não pode sentar com a perna aberta ou tem que sentar com a perna fechada. Então, essas imposições são externas. Parecem naturais, mas não são. Isso aqui é moldado socialmente. Já para Marx, isso se dará por meio da ideologia. E a ideologia pertence sempre a que classe? Pertence sempre à classe burguesa. Então, a ideologia vai gerar um processo de alienação. Você é dominado sem que você perceba. Já para Durkheim, você
é dominado, é algo externo que molda quem você é também, mas isso não se dá por um processo de alienação. Isso se dá por um processo de coerção. Então, o fato social, ele tem força para se impor sobre você. E aí faz com que você experimente isso. Só que essa coerção é moldada para não ser sentida. Assim como a ideologia, a dominação, o poder, ele também é feito para que ele não seja sentido. Então, o José dá graças a Deus todo domingo, né, quando ele vai à missa, porque ele tem um emprego. Mas por quê? Ele está feliz por ter o emprego. Ele tem que dar graças a Deus por ter o emprego. Por que ele tem que dar graças a Deus por ter o emprego? Porque isso é bênção. Porque isso é bom. Mas olha só, ele não percebe que ele é explorado segundo esse aspecto da teoria marxista. Então, num fichamento, né, dificilmente essas elucubrações que a gente está fazendo aqui, elas vão caber, certo? Dificilmente esse panorama que a gente foi tecendo, dialogando sobre os textos, óbvio, tem uma certa bagagem ali, um monte de coisa, por isso que eu estou falando assim, isso é óbvio. Mas no fichamento, isso não cabe, porque no fichamento, de uma certa maneira, eu vou equilibrando, eu vou organizando. Mesmo no fichamento de resumo, eu vou colocando lá pequenos pontos, então talvez seja mais próximo. Só que quando eu falo em resumo, quando eu estou falando do resumo de um texto, eu estou tentando compreender o texto no geral, quais são as ideias no geral que estão ali, e condensando essas ideias, apontando e direcionando. O que eu quero ler quando eu pego um resumo é uma espécie de sinopse. Vocês já viram quando se você tem Netflix, por exemplo, e você vai, ou se você tem alguma coisa parecida com Netflix, né, que tem aí as versões piratas, quando você vai procurando um filme para assistir, ou uma série para assistir, muitas vezes a gente vai lá naquela sinopse, é isso? E aí a gente vê aquela sinopsezinha, ou a gente viu no YouTube, alguém falou daquilo, falou legal, não sei o quê, e você fica curioso para assistir. Então você fica mordido por aquilo. Você tem uma noção do que é, você não chegou lá sem saber o que é, então você tem uma noção do que é aquela série, do que é aquele filme, mas você não sabe o que é um filme, você precisa ir destrinchando para você ver. É a mesma coisa o resumo. O resumo é como se fosse uma espécie de trailer do texto. É uma espécie de visão panorâmica sobre o que tem dentro do texto. Então, quando eu vou no resumo, eu tenho que saber o que o texto diz, eu tenho que saber quais são as conclusões que estão lá, eu tenho que saber o que está lá, para daí eu poder ir me norteando e eu poder ir, né, desbravando isso. Então, essa é a diferença. No fichamento, o meu objetivo com o fichamento, como eu expliquei para vocês, é outro. O objetivo do fichamento é que eu tenha um sistema que eu seja capaz de recuperar informações. Então, assim, eu preciso daquela citação X. Então, para eu ter aquela citação X, tá? Eu obrigatoriamente vou aonde? Eu vou no fichamento. Então, tem essa diferença. O fichamento, ele me ajuda a recuperar, esse é o objetivo do fichamento, é recuperar uma determinada informação. Tá? Então, esse é o objetivo do meu fichamento. Recuperar uma informação sobre aquilo que eu li. Quando você vem para o resumo, ó, aqui a parada é outra. O resumo tem a finalidade de me apresentar as principais ideias do texto. E a gente ainda vai ter uma outra coisa que a gente vai ver na nossa próxima aula, mas eu vou antecipando aqui. A resenha também parece resumo, mas não é. É chamada resenha crítica, que é apresentar essas ideias, mas dialogando com elas. Então, a ideia da resenha
não é tão somente você resumir, mas é também dialogar criticamente com as ideias que estão dentro do texto. Então, você vai fazendo, você vai pontuando certas opiniões que são suas. Tá? Voltando aqui ao chat, professor, o resumo pode ser feito por parágrafo e depois junta tudo e organiza como um resumo todo? Pode sim. O que você precisa estar sempre ciente, tá certo, Mônica? É que quando você vai fazer esse resumo, fazendo parágrafo a parágrafo, ter cuidado para, na hora de juntar tudo, não ficar parecendo uma coxa de retalho. Né? Então, você tem que dar uma certa fluidez também quando você vai lendo esse resumo. Né? Aí a Aparecida colocou aqui o procedimento, já entendi, minha dúvida só é essa. Sim, pelo menos eu sempre fiz, João botou, já estou conseguindo ver sim, tal, assim, entendi, compreendo. Tem mais alguma dúvida que vocês queiram trazer aí em relação ao resumo? Nada? Não. Então pronto. Então vamos encaminhar aí para a gente para o fim da aula, tá? Acho que tem mais tanta coisa para acrescentar, mas eu trouxe aqui 6 dicas para vocês. Eu peguei de um artigo bem interessante, acho que é da Infoescola, se não me falha a memória, eu esqueci só de anotar o lugar onde foi que eu vi. Mas eu achei bem bacana, porque ele é bem prático, né? Então, sempre que você for fazer uma resenha, ela dá meio que aí alguns passos, né? A autora traz alguns passos para a gente trabalhar. Então, primeiro, faça uma leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Isso é uma coisa que a gente sempre indica. Quando você for fazer um resumo, leia primeiro o texto todo. Então, você lê lá o texto todo. Ah, professor, se é um livro, sei lá, eu tenho 200 páginas para ler daquele livro. Como é que eu faço? Lê um capítulo, se você preferir, vai fazendo capítulo a capítulo. Ah, mas é um artigo. Então, qual é o ideal? O ideal é que você leia tudo, porque quando você lê tudo, você sabe o que vai acontecer. Você tem uma noção geral. E aí, quando você vai reler, por isso que a ideia é depois você ler o texto por parágrafo, aí sim você vai sublinhando, você vai anotando as palavras-chave, você vai fazendo aquele esquema que a gente fez, se você quiser, enfim, você vai organizando as ideias. Mas é sempre bom essa organização das ideias vir numa releitura. Por que eu estou falando isso? Porque se você vai grifando tudo na hora que você for ler, você vai grifar praticamente tudo. Eu já vi aquela pessoa que vai grifar uma coisa e aí, quando você vê, ele grifou a página inteira, ou ele só deixou uma ou duas palavras fora. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque, na primeira leitura, eu tenho a tendência de achar que tudo é importante, que tudo é novidade. Como tudo é novidade, tudo me chama atenção. Às vezes, quando você vai fazer uma releitura, você precisa fazer uma releitura, quando você vai fazer essa releitura, você acaba descobrindo que muita coisa que você grifou lá na frente já tinha sido dito antes, que você também já tinha grifado antes. Então, você começa a perceber que você mesmo foi se repetindo. Por que isso acontece? Isso acontece porque nessa primeira leitura é uma leitura que a gente sempre faz e a gente tem que sempre fazer essa primeira leitura sem muitas preocupações. Né? Semana eu tive uma noite aí meio ruim de dormir e aí eu não conseguia dormir. Eu vi assim do lado, tinha um livrinho A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu li isso, eu era adolescente, ou seja, já faz mais de 20 anos. E aí eu peguei o livro para reler. Como ele é um livro pequenininho, eu fui relendo. Até o sono aparecer, não consegui ler todo ainda, mas vinha até o sono. Mas é um livro de você ler numa sentada só. Mas olha como é engraçado, eu fui percebendo coisas que eu nunca tinha percebido. Então isso é muito comum de acontecer. Então você faz uma primeira leitura para você saber o geral, para ter esse panorama geral. Depois que você faz isso, você relê. Tá? A gente passa por isso quando a gente vê filmes também. A gente
vê o filme pela primeira vez e a gente não percebe. Se alguém aqui já assistiu aquele filme Sexto Sentido, vou dar uma spoiler bem grande, tá? Quem não assistiu. Mas o filme é velho, o spoiler não vale. Então você vai assistir esse Sexto Sentido, você tem um menininho que ele é perturbado porque ele vê gente morta, e aí aparece um psiquiatra infantil, psiquiatra de criança, começa a fazer um tratamento com ele, né? Para entender por que ele está isolado, para entender por que ele está ali sempre tímido, não sei o quê. E aí o filme vai desenrolando, vai mostrando esse caso, vai mostrando um pouco da vida, um casamento meio complicado que o psiquiatra tem, que o médico tem, que é lá o Bruce Willis, coisa tal, tal, tal. Ele vai passando todo, e no final você descobre que o médico é quem está morto. E que o menino, na verdade, está vendo o fantasma do médico. Só que durante todo o filme, é engraçado, isso estava lá, mas nessa primeira momento que a gente assiste, você não vê. Então tem uma cena bem interessante em que ele conversa com a mulher no restaurante, ele diz, eu cheguei atrasado, ele senta na cadeira, começa a conversar com ela, e ela não dá o menor cartaz a ele, ela sempre fica calada, não responde, e aí na hora que o garçom chega com a conta para pagar, ele vai pegar coisa para pagar a conta e ela puxa, né? E ela quem paga a conta, e ela levanta e sai sem falar com ele. Então, existem vários indícios de que o cara está morto. Inclusive a frase célebre do livro, do filme, né? Eu vejo gente morta, com que frequência, o tempo todo. Né? Então, assim, mas se você rever o filme, você vai começar a perceber esses pequenos detalhes. Por que você vai perceber? Porque você já sabe o que acontece no final. Então você já vem com esse olhar. Então isso é muito comum também quando a gente vai ler um texto, para a gente fazer um trabalho. Lê primeiro, entende qual é o assunto geral, depois você começa a reler para você ir observando aquelas camadas, né, que a gente falou quando a gente viu lá o texto do Bernardo Ronuana, quando a gente leu lá aquele conto. Feito isso, feita essa releitura, você destacou o que tinha que destacar, tal, então começa a fazer o resumo dos parágrafos. E aí é bacana, o sexto sentido dela. Aí é bacana que teve alguém que me perguntou, acho que foi a Mônica, se o resumo pode ser feito por parágrafo. A resposta está aí, bonitinha. Então você pode fazer esse parágrafo, é aquilo que eu disse, tem só cuidado para não, como eu falei, para você não, na hora de juntar tudo, não ficar muito desconexo. Mas olha só, se a gente voltar lá no quadro, no trechinho em que a gente começou a organizar as ideias, deixa eu só puxar aqui. A gente começou a organizar as ideias desse texto. Olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz exatamente isso que o texto está lá sugerindo, né? Eu fui organizando parágrafo a parágrafo as principais ideias que estavam em cada parágrafo. Então, isso mais ou menos, de uma certa maneira, você vai fazer. Claro, aqui eu fiz de um jeito que funciona para mim, ela lá dá a sugestão de que você vai recortando, você vai tirando do texto palavras-chave. Então, isso é muito importante. Professor, o que é palavras-chave? Então, ele cita lá um conceito, tá? Então, ele cita o conceito de sustentabilidade, por exemplo. Então, se ele citou o conceito de sustentabilidade, você entende que são palavras-chave, isso é relevante dentro do texto, dentro daquele parágrafo, então você destaca isso lá dentro do parágrafo. É essa ideia de que você vai concentrando, você vai pegando palavras-chave e vai aí organizando dentro do texto, tá? Aí ele vai e diz o seguinte, aí na sequência, releia o seu texto à medida que for escrevendo, para verificar se as ideias estão claras e sequenciais. Então, isso também é importante. No fichamento, isso é uma outra diferença. No fichamento, eu não preciso ter uma sequência. Mas no resumo, sim, tem que estar tudo organizado. Está tudo, ó, o que veio primeiro foi isso, depois veio isso, depois veio aquilo outro. Então, isso tem que estar sequenciado, inclusive para que isso seja coerente, para que você tenha coerência e coesão. São duas coisas muito importantes no texto. É coerência e coesão. Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma.
É aquilo que eu respondi lá, Mônica. Mônica, você faz parar, mas depois você tem que dar aquela organizada para não ficar tudo muito solto. E, por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabe no resumo os seus comentários pessoais. Os seus comentários pessoais, eles vão caber aonde? Ui, desculpa. Vão caber exatamente na chamada resenha crítica, mas no resumo não. O objetivo do resumo é apresentar as ideias do autor do texto e, por tabela, apresentar para o leitor o texto. O que está ali naquele texto. Certo? Com isso, gente, se não há nenhuma dúvida, é aquilo que a gente tinha aí para trabalhar com vocês em relação ao resumo. Tá? Alguma dúvida ainda que vocês queiram tirar? Ficou claro aí para vocês? Estou só respondendo aqui para a Débora o nome do filme, O Sexto Sentido. Onde o menininho, Débora. Não sei se... deixa eu ver se eu consigo achar aqui o trailer que eu te mando. Tá? Estou procurando aqui. Mas é um filme bem conhecido, eu acho que até do YouTube vocês acham. Oi, pode falar. Professor, nesse caso, o resumo ele não vai conter a nossa opinião. Vai ser tipo uma transcrição com as palavras do texto ou com as nossas palavras? Olha, o resumo é um texto que você elabora sobre o texto do autor. Então, isso você tem que ter em mente, tá? Você vai elaborar um texto, mas as ideias que precisam estar lá é do autor. Isso não significa dizer que o seu... como é que se diz? Que você tem que copiar o texto do autor. Se você vai copiar o texto do autor, o que vai acontecer? Você tem aí você vai ter um fichamento, entendeu? Então, não é que você não possa colocar nas suas palavras. Você tem que colocar nas suas palavras o resumo. É você que está elaborando o resumo de um outro autor. Então, sim, é necessário que tenha e que seja um texto elaborado por você, certo? Agora, esse texto, ele não é passível de opiniões. É essa a diferença. Você não vai dialogar com a ideia do autor. Então tem essa diferença. Você não vai colocar lá, o fulano está certo quando fala isso. O conceito do Beltrano é isso, isso e isso. Então essa diferença que vocês precisam observar, tá? Então no resumo, você vai construir o resumo do autor, quais são as principais ideias desse autor, mas isso não é uma resenha. Na resenha, você vai ter que, além de resumir, criticar esse autor. Então você vai dizer, olha, isso aqui não está lá muito certo, isso aqui não é muito isso, aquilo. Então vai tendo uma diferença aí. No resumo, qual é a ideia do resumo? É apresentar o texto. Então você vai apresentar o texto daquele autor e aí você vai condensando as ideias do autor. Mas o texto é seu, tá? Não é que o texto não seja seu, é você quem é o autor do seu resumo. Mas o resumo, ele é sobre a obra, ele é sobre um trabalho específico de alguém. Então, essa vai ser aí a diferença que a gente vai ter. Não sei se ficou claro. Ficou? Ficou. Então, ótimo. Gente, isso posto, muito obrigado. Mais uma aula, né? Missão dada, missão cumprida, como diria o Capitão Nascimento. Espero. Hoje saiu uma notícia boa, né, sobre a Covid-19. Os cientistas aí localizaram o anticorpo que consegue impedir o vírus, né, de se multiplicar. Então, eles conseguiram localizar em culturas de células o anticorpo. Então, isso já é um caminho aí para tanto uma vacina como também
para uma eventual cura da doença. Precisa ainda começar o Professor, mas vamos aí, esperança de que isso termine em breve. Diga lá, minha querida. professor, o Hum. senhor vai disponibilizar essa aula lá no outro aplicativo? No Google Classroom, sim, gente. Isso, Vou pular. Vou sim, tá? certinho. Porque tem pessoas que não estão conseguindo ingressar no Times. Tá certo. Tá bem, obrigada. Ela vai estar aqui, só vai demorar porque, assim, eu preciso de um tempo para ver, como é que se diz, ele tem um tempo para ele poder renderizar e aí ficar guardada, tá? Mas aí, assim que ela estiver guardada, já lá e a gente observa, tá? Ó, gente, eu estou vendo aqui que a gente ainda está com muito poucas pessoas, né, que estão entrando. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a gente só tem 19 alunos de um universo aí de uns 70, eu acho, que a gente tem. Então, tem 20 pessoas comigo. Mas é como eu disse, professor, tem, por exemplo, a aluna Rafaela, ela conseguiu acessar apenas uma vez as aulas. Ela já baixou o aplicativo, fica na página inicial, só que quando vocês enviam os links, ela não consegue acessar. Não vai, não direciona. Tá entendendo? Ó, eu vou ver se a gente consegue, mas isso não é uma garantia, porque aí pode ser que meu notebook fique muito sobrecarregado, mas na próxima segunda eu vou tentar fazer um teste e ver se a gente consegue, além de fazer aqui pelo Teams, eu preciso fazer aqui pelo Teams, é a ferramenta da instituição, e fazer também a transmissão via YouTube, tá? Então, se a gente conseguir fazer a live ao mesmo tempo, do YouTube e aqui no Teams, aí fica bom. Quem não conseguir entrar aqui, vai lá para o YouTube e consegue assistir. Só não vou ter interação porque eu vou estar aqui com vocês. Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Para a próxima semana. Vou tentar fazer um teste, devo estar dando aula e para as minhas outras